Muito boa noite. Estamos começando mais um vídeo ao vivo. Quero já agradecer a participação de cada um de vocês. Meu nome é Josiane, para quem ainda não me conhece, sou psicóloga especialista em relacionamento amoroso. E o tema de hoje é mulheres que amam demais. Os homens também amam demais, né? Mas a gente sabe que a grande maioria é a mulher que acaba sofrendo muito dentro de um relacionamento. E ninguém se transforma nessa mulher que ama demais por acaso. Muitas vezes a gente acaba julgando, né? Por que permanece numa relação assim, onde não tem amor? Como ela não se dá conta, como ela não percebe quanto ele humilha, traições, né? A ausência de contato físico, ausência emocional, uma frieza. E às vezes um amigo, um vizinho, os familiares acabam julgando, né? Por que você permanece aí? E às vezes até fala de uma forma agressiva, mas a gente não pode deixar de dizer que tudo tem um porquê. Ninguém fica numa relação desta por acaso, porque gosta do sofrimento, né? Porque atrai uma relação de sofrimento. Não. Muitas vezes ela cresceu num lar desajustado, com medo enorme de ser abandonada, o medo de uma repetição de toda uma vivência primária, né? E que ela fica presa ali, dentro dessa relação. Talvez até uma identificação com a sua história de vida. Ela não conhece outro amor ou outra forma de se relacionar senão esta. Infelizmente, né? Cresceu num lar assim, né? De violência, de ausência de afeto, de troca, de reciprocidade. Então a gente nunca devemos julgar alguém que está vivenciando uma relação assim, né? De criticar e dizer, olha, você é burra, e ficar numa relação assim, né? Como é que você não enxerga? Você deve gostar de sofrer mesmo. Quantas e quantas coisas, né? A mulher acaba não escutando, que traz mais dor aonde já está doendo. Ela não quer estar numa relação assim. Ninguém quer viver numa relação aceitando migalhas. Por isso a importância do trabalho terapêutico, por isso a importância da terapia, para compreender da onde isso vem. Por que você aceita? Por que você se submete? Por que você fica numa relação de sofrimento? Amar um homem que não corresponde a esse amor, o que te faz querer cada vez mais quem não lhe quer. E quanto mais ausência, quanto mais o outro, né, não demonstra amor, mais você luta por esse amor, e luta por esse amor, e luta por esse amor. Numa ânsia enorme de agradar, de fazer tudo, como se a culpada fosse você. Como se a ausência do outro fosse porque faltasse algo aí seu. Como se você não fosse suficientemente boa, como se você não tivesse se doando o suficiente. É preciso olhar o que existe aí, o que te prende nesta relação, quais são suas dependências, suas carências primárias. Julgar não vai ajudar nada, apontar o dedo e dizer é você que quer ficar numa relação assim, você não ajuda. Vá compreender a história ao invés de julgar. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê de você permanecer numa relação de sofrimento, de você se sujeitar. Me conta qual é a sua história de vida, como você cresceu. O que você aprendeu sobre o amor? Como era a relação do seu pai com a sua mãe? Quais eram as relações em que você estava presente? Você cresceu com amor, com carinho, com afeto? Ou você busca até hoje, numa repetição nessa relação com este homem, um amor de um pai? Um amor de um pai. Algumas mulheres parecem ligar-se com mais frequência a homens que jamais as farão felizes. Apesar de muitos desses casos, o homem claramente deixar claro o quanto ele não corresponde, o quanto ele rejeita, o quanto ele humilha, o quanto ele não quer nada. Ela continua ali, ela continua lutando pela relação.
É como se essas mulheres procurassem sempre o mesmo amor, aqueles que elas não tiveram na infância. Então, quanto mais ausência, quanto mais dor, quanto mais sofrimento, um desejo de uma reparação de uma relação primária, é como se ela tivesse aí uma oportunidade, lógico que inconsciente, de resgatar o amor de um pai. Não é à toa que ela fica no lar assim, não é à toa que ela insiste numa relação assim. A gente precisa compreender, porque a nossa vida é uma eterna repetição, repetição, repetição. E por isso a gente precisa repetir, recordar e elaborar. Quando eu recordo, eu compreendo o meu comportamento, eu entendo a raiz da onde isso vem. E a elaboração é a mudança. Então, o que falta na sua vida que você está depositando tudo nessa relação com o seu parceiro? É uma lacuna de hoje? Ou é uma carência primária? Como você cresceu? O que você aprendeu? Você que está me ouvindo agora. Agradeço aí a participação de todos vocês. Renata, Sam, Gabriela. Como vocês cresceram? Por que você insiste numa relação de sofrimento? Você não pode ignorar. Por que quanto mais ele me humilha, quanto mais ele me trata mal, mais eu insisto nesta relação? Da onde isso vem? Tudo tem um porquê, de algum lugar vem. Mas foi isso que eu aprendi, não vem me dizer que existe um amor diferente, um amor recíproco, um amor de carinho, de respeito. Isso não faz parte da minha história de vida? Muitas vezes a gente repete neste lugar, porque é nisso que se identifica. E aí você vem me dizer que eu posso ter uma relação de troca, de carinho, de amor? Quando eu cresci num lar disfuncional, quando eu cresci vendo meu pai batendo na minha mãe, quando eu cresci sendo humilhada, abandonada, rejeitada, é isso que eu conheço, é isso que eu estou revivendo. Muitas vezes a gente recria situações parecidas na infância. Quando amamos nossos pais, precisamos deles e não somos correspondidas, a gente vai se envolver com uma pessoa parecida na velha luta por um amor, mas é uma velha luta por um amor primário. É por isso que a gente deposita tanto nessa relação. É por isso que muitas vezes a gente sufoca. Porque não é um amor só depositado nessa relação com o outro. É de uma história de vida. Um desespero por um carinho, por um afeto. É por isso que muitas vezes a gente se sujeita e aceita migalhas. Porque o pouco, para quem não teve nada, é muito. Então não ignore mais, você precisa compreender por que eu insisto numa relação assim. Porque quanto mais humilhada eu sou, mais eu vou à luta, mais eu quero agradar. É um ato de desespero para não perder o outro, para não ser abandonada. Que medo é esse do abandono? Será que não é o medo de um sofrimento maior vivido lá atrás? Que você não suportaria uma repetição deste sofrimento? Poxa, mas eu sofri tanto sendo abandonada na infância. Eu sofri tanto com humilhação, que só pensar na possibilidade do outro não me querer mais e ser rejeitada novamente, eu faço de tudo mesmo para não perder. Mas é aí que você se perde. É aí que você se perde. É aí que você destrói a sua autoestima, porque você vai se sujeitando cada vez mais e fazendo uma leitura de que para ter o amor do outro eu preciso comprar porque eu não basto, eu preciso sempre agradar e cada vez mais, uma ânsia enorme de agradar, e cada vez que você agrada demais, cada vez que você é boazinha demais, você está dizendo eu não basto, eu não basto, eu não basto. Jamais você resgata a sua autoestima quando você acredita que você não basta.
Você diz, eu não basto, então para ter o outro eu preciso sempre fazer mais, e dar mais, e doar mais. E aí você vai procurar, sabe qual o perfil de homem? Aquele que precisa de você. Porque se o outro precisa de mim, logo ele não vai me deixar. E aí eu te faço uma pergunta, por que que você não é suficiente? Por que que você não é suficiente? Em que momento você acreditou que você não bastava e que para ter o outro você precisava se anular, doar o tempo todo, deixar suas vontades de lado? Da onde isso vem? Como você cresceu? Me conta como você cresceu. Será que pequena para ter atenção dos seus pais, para conseguir a atenção dos seus colegas? Porque sofria bullying, porque era criticado o tempo todo, porque não tinha afeto. Você dizia, eu não basto, eu preciso ser a boazinha, eu preciso me doar o tempo todo, eu preciso me sacrificar. Porque aí sim eu vou ter o outro. Em algum momento você acreditou nisso? E as pessoas, de uma certa forma, acabaram abusando deste lugar em que você autorizou e você cresceu, reforçando isso. Que eu não basto e para ter o outro eu preciso me doar demais. E eu sou capaz de fazer tudo para não perder o amor do outro, ainda que você perca o amor próprio. Ainda que você perca você. Então a gente precisa desconstruir isso que foi construído, da onde isso vem. Uma mulher que ama demais, uma relação. Amar significa sofrer quando a gente ama demais. Quando a gente ama demais o outro, esquece do amor próprio. Por que que você está fazendo isso com você? A gente tem que parar para pensar juntas, vamos pensar juntas. Tenta fazer agora uma análise da sua vida, como você cresceu. É mesmo, porque quanto mais o outro não me quer, mais eu insisto, qual é a sua necessidade? Porque todo comportamento tem alguma necessidade por trás. Por que cada vez que ele humilha, você vai lá e agrada? Cada vez que ele afasta, você vai lá e agrada? Cada vez que ele trai, você vai e agrada? O que você teme tanto perder? Qual é a sua necessidade? Por que você está se rastejando? Será que é por este homem? Ou será pela sua história de vida, uma ausência de afeto e um desespero em ter que você se sujeita? Quando a autoestima está baixíssima, você não acredita que você pode ser feliz, que você pode ter muito mais do que isso. Por isso que você aceita. Toda vez que a gente está sofrendo numa relação que não é recíproca, toda vez que você está numa relação onde você sofre violência verbal e violência física e você não sai desta relação, você precisa parar para pensar o que me prende aqui. O que me prende aqui? É uma dependência afetiva, é uma dependência financeira, é uma dependência de proteção, é uma ausência de pai, ele me protege um pouco de uma certa forma e me remete à ausência lá da infância e um desejo de ter, o medo do abandono, o medo da solidão. O que te prende numa relação de sofrimento? É como se, em muitos casos, a mulher não conseguiu, quando criança, o afeto dos pais. E ela tenta fazer sistematicamente com qualquer parceiro, uma ânsia, uma falta primária que você está tentando buscar, desesperada nesta relação. Observe se não tem comportamento, se não tem uma identificação deste homem que você escolhe. E lá da sua história de vida, que tipo de homem lhe atrai? Quanto mais eu sei que ele me humilha, quanto mais eu sei que ele não me quer, mais eu fico, doutora.
Mas eu quero, doutora. O que você está tentando resgatar? Que luta é essa? É luta por esse amor? Ou é uma luta por um amor desde a sua tenra infância? Por isso a importância da terapia, eu volto a repetir, para entender sua história de vida. Porque infelizmente as pessoas julgam e vão dizer, você é burra. Tá vendo que trai, você fica numa relação, você gosta de sofrer mesmo. Não vão entender a fundo o que de fato acontece, julgar não vai resolver. É preciso respeitar a sua história de vida. É preciso, antes ao julgamento, uma compreensão. Pare de viver todos os dias essa situação de tanta dor. E não quero pensar, e não quero pensar. Sabe por que muitas vezes a gente não quer parar para pensar? Porque parar para pensar é olhar para as nossas dores primárias, os nossos traumas, nossos medos, nossas fragilidades, nossa vulnerabilidade. E a partir desse olhar, possibilitar uma mudança. Mas a gente fica nessa zona de conforto. Sempre foi assim, é o que eu conheço, é o que me identifico. Tá ruim, mas já me acostumei com o que tá ruim. Não acredito mesmo que eu posso ter mais do que isso. Olha para mim, como é que eu vou ter mais do que isso? Sempre me disseram que eu não ia conseguir homem algum, que eu era feia, que eu não tinha valor, que eu era menos que o outro, que eu era um lixo, que eu não prestava, que eu não era capaz de nada. Aí vem agora a senhora, doutora, e vem dizer que a gente pode ter um amor diferente. Pode sim. Pode sim. Enquanto você ficar reforçando este lugar de que você não basta, de que você não basta, de que você não basta, e só faz, e só faz, e só faz, você vai viver uma ilusão de ter. De fato, você não tem nada. E aí eu lhe faço uma pergunta, o que adianta ter o outro, a presença do outro, uma presença física, em que você se doa 24 horas para que ele permaneça ao seu lado, porque simplesmente ele permanece ao seu lado. Não tem amor, não tem carinho, não tem afeto, não tem cuidado. Qual a necessidade que ele está suprindo? Qual a necessidade que ele está suprindo na sua vida? De ser protegida? De ter alguém ao lado? De não se sentir só? Então é preciso olhar para a sua história de vida, o que você aprendeu sobre o amor, como você cresceu, como foi construída a sua autoestima. Vocês todas que estão me ouvindo agora, agradeço a participação de cada uma e a possibilidade de dizer isso a você, como foi construída a sua autoestima, o que você aprendeu sobre amor. E quem puder interagir comigo agora, responda aí, eu estou vendo que vocês estão comentando. O que te faz permanecer numa relação onde você não é correspondida? Quais são os seus medos? Medo do abandono? Medo da solidão? Sim, porque quando pequena eu fui abandonada pelo meu pai. E só pensar na possibilidade de ser abandonada de novo, eu me sujeito a qualquer coisa. Tudo tem um porquê. Eu não sei qual é a sua história de vida, mas você não está neste lugar por acaso. E você pode ter muito mais do que isso, a partir do momento que você diz, eu não aceito mais migalhas. Eu quero me conhecer, eu quero me respeitar, eu quero entender porque eu permaneço, eu quero sair desse lugar. Você só fica aceitando migalhas porque no fundo você acredita que é isso que você pode ter, sua autoestima está baixíssima.
Cris está dizendo aqui, ó, é abandono. Quando eu estava com ele, eu não largava por medo da solidão. Me sujeitei achando que teria mudança. Essa é uma outra grande questão também. Achar, sabe por que a gente acha que o outro vai mudar? Porque a gente pensa assim, se eu fizer alguma coisa, você ainda se culpa. Se eu mudar algum comportamento, se eu me esforçar mais, se eu me doar mais, se eu me entregar mais, eu vou conseguir, como se a responsabilidade, a culpa estivesse em você. Logo, se a culpa está em você, com a sua mudança a relação muda. Ninguém muda se não tem o real desejo da mudança. Quando a gente muda apenas para agradar o outro, não sustenta essa mudança. Se eu também não acredito ser importante essa mudança para a relação, não sustenta. A gente precisa parar de passar uma vida inteira se prendendo em palavras. Se prendem em atitudes. O que adianta o homem chega hoje na sua casa e diz para você, eu te amo, e depois te xinga? E depois é frio, uma ausência de contato, uma ausência emocional. E eu estou falando esse vídeo mais voltado para as mulheres, porque as mulheres sofrem muito mais. Os homens também sofrem, desculpa corrigindo, mas a quantidade de mulheres que sofrem é muito maior. Então você precisa entender o que me prende numa relação de sofrimento. Por que que eu continuo aqui? Eu sei que ele não me ama, eu sei que não tem carinho, não tem afeto, eu sou traída quase todos os dias, ele é frio, nunca cuidou de mim, nunca me tratou bem. Olha aqui, ó, o comodismo de deixar de se amar para amar o próximo. Do que vale amar o outro e não amar a si mesmo? Me respondam. Homem também, doutora, concordo, Márcio. Desculpa, eu estou voltando hoje mais para a mulher. Porque as mulheres sofrem demais, muito mais do que a quantidade de homens. Isso é comprovado, isso é pesquisas. Porque a mulher deposita muito na relação, tudo na relação. Vida financeira. Vivo tudo isso, Beth está dizendo. Quantas não se identificam agora com o que eu estou dizendo? E aí eu faço uma pergunta, o que você vai fazer com isso? Vai continuar passando uma vida inteira, fechando os olhos diante dessa realidade que está escancarada? Ou vai buscar compreender a sua história de vida? O que está por trás deste meu comportamento? Qual é a minha necessidade? Por que que eu ainda quero quem não me quer? Por que cada vez que eu sou humilhado eu vou comprando amor, eu vou agradando? Chega em casa agressivo, me trata mal, e eu ainda vou fazer o jantar, ainda vou dar carinho, ainda vou passar a roupa. O que que você quer com isso? Ser respeitada dessa forma? Ser valorizada dessa forma? Você não está se respeitando. Se você quer o respeito do outro, respeite primeiro a si mesmo. Se você quer o amor do outro, ame a si mesmo primeiro. Se você faz tudo para o outro, quando ele é violento, quando ele é agressivo, você está dizendo, pode ser violento comigo, eu sou permissiva, eu não vou fazer nada. Eu não vou fazer nada. Porque eu te amo. E por amor a você, eu me deixo. Aonde você aprendeu isso? E o melhor, o que que você ganha com isso? O que que você ganha com isso? Até quando você vai se submeter? Até quando você vai ficar numa relação de violência? Então, trabalhe isso, busque compreender a sua história de vida, o que me prende nesta relação, porque quanto mais dor eu sofro, mais eu quero essa pessoa. Será que não está na hora
de você começar a querer a si mesma? Será que você acredita no fundo que você pode ter um amor de reciprocidade? O que você aprendeu sobre o amor? E o que você ganha agradando demais quem não lhe quer? O que você ganha nessa luta de 15, 10, 30, 40 anos, fazendo tudo para o outro e esquecendo da pessoa mais importante, que é você mesmo? Por quê? Busque a sua história de vida. Faça terapia, busque acompanhamento, busque entender o porquê que me prende. Qual é a minha necessidade? Qual é a minha dependência? Tudo tem o porquê. Vamos parar de julgar quem vive numa relação assim. Se você quer sair desse lugar, busque compreender. Pare um minuto e pense. O que me prende nesta relação? Se eu não amo mais, se eu não quero mais, se eu não tenho respeito, se eu não tenho carinho, o que me prende nesta relação? Analise sua história e mude. Enquanto você se sujeitar, você nunca vai ter mais do que isso. Enquanto você aceitar migalhas, você não terá mais do que isso. Resgate seu amor próprio. Porque eu fico me perguntando aqui, o que você tem ganhado até hoje? Um abraço. Boa noite.